E esse capítulo, nós estamos nos referindo exatamente ao período da grande tribulação. Grande tribulação que começará a partir do arrebatamento da igreja para aqueles que estiverem aqui na terra. São acontecimentos que acontecerão na terra, logo depois do arrebatamento da igreja. Acontecimentos também estarão acontecendo paralelo a esses no céu para a igreja que foi arrebatada. Amém? Então, o Apocalipse descreve o início da grande tribulação logo ali no capítulo de número 6, com a abertura dos selos. O primeiro selo é aberto, surge então o anticristo, e a partir daí, demais selos são abertos até completar o número de 7. 7 trombetas são tocadas, e a cada selo que é aberto, cada trombeta que é tocada, fenômenos vão acontecendo. O executar da ira de Deus vai acontecendo sobre aqueles que estão aqui nesta terra. E aí, lá no capítulo 11, quando a última trombeta, a 7ª trombeta é tocada, traz-se a notícia que está chegando a hora. Diz que breve, muito breve, o Senhor Jesus tomará posse das nações deste mundo como seu legítimo governo. Então, nós precisamos compreender que Deus ele é soberano, mas o governo deste mundo, a Bíblia diz que este mundo está sobre o domínio do maligno. Pois Deus, ao criar a terra, entrega o domínio da terra para o homem, e o homem, através da sua negligência e pecado, ele abre mão da posição de autoridade que Deus havia lhe dado, e ele transfere então o governo da terra por Satanás. Por isso que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então, o período da grande tribulação é o período em que o próprio Deus estará executando o seu juízo. Período em que Deus estará executando o seu juízo. O presente momento em que nós estamos vivendo é o momento da graça, é o período da graça. Não pense que Deus está castigando, está executando. Claro que Deus ele é soberano, ele mantém o controle de todas as coisas, mas tudo isso que acontece nos dias de hoje, tudo isso que está acontecendo no presente período em que nós estamos vivendo, nada mais é do que consequência do próprio pecado, nada mais é do que resultado da dureza do coração pecaminoso do ser humano. Nada mais é do que, muitas vezes, a ação do inimigo, pelo fato do homem dar a ele essa legalidade com a permissão de Deus. Nada mais é do que a permissão de Deus. Mas não pense que o Senhor está executando o seu juízo ainda sobre os homens. Não, de forma alguma, de forma alguma. Na verdade, o Senhor, cada dia que passa, até o dia do arrebatamento, o Senhor estará insistindo, tentando atrair o homem para ser salvo por ele. Amém? Então, veja bem, a última vez que nós falamos nesse assunto, nós nos referimos ao toque da 7ª trombeta, lá no capítulo de número 11, e aí, entre o capítulo de número 11 e as taças da ira de Deus, que são 7, que também irão ser derramadas, nós vemos aqui outros eventos, outros fenômenos que acontecerão durante o período da grande tribulação. E o nosso propósito nessa noite é nos referir a esses fenômenos para que a gente entenda quando as 7 taças forem derramadas, as taças da ira de Deus. Então, veja bem, logo após ali o toque da 7ª trombeta, no capítulo de número 11, lá no capítulo de número 12, o capítulo 12 apresenta uma mulher fugindo de um dragão. Esta mulher é exatamente símbolo da nação de Israel. Encontramos em várias passagens da Bíblia
Israel sendo simbolizado por uma mulher, e essa mulher dá à luz a um filho, e essa mulher é perseguida pelo dragão. Dragão é o símbolo do próprio Satanás, que ao longo da história ele tem procurado destruir a nação de Israel, tem procurado destruir aquele povo que Deus formou para, através dele, o propósito salvífico de Deus de redenção da humanidade fosse cumprida. Então Satanás ele procura destruir Israel desde o início. Antes de Jesus nascer, ele queria impedir o nascimento de Cristo, que havia sido profetizado e prometido por Deus que viria da raiz de Davi, que seria filho de Abraão. Então, ao longo da história, Satanás ele tem procurado destruir Israel para que o propósito de Deus não se cumpra. Mas aqui, esta mulher, Israel, que é protegida por Deus, pois ninguém consegue destruir aquele com quem Deus faz uma aliança. Amém? Então, se nós queremos ter segurança na nossa vida, o segredo é nós mantermos a nossa aliança com Deus, porque foi assim com Israel desde o princípio, desde que Deus fez uma aliança com Abraão. O inimigo tem procurado destruir aquela nação e não tem conseguido. E aqui no capítulo de número 12, mostra exatamente o dragão perseguindo esta mulher, mostrando a ação do diabo contra Israel, mas que está protegida pelo Senhor. E no versículo de número 6 diz que a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha um lugar preparado por Deus, para durante o período da grande tribulação serem preservados metade da grande tribulação, 1260 dias. Então, o remanescente, o Israel de Deus, vai ser preservado durante o período da grande tribulação. E aqui no capítulo de número 12, isso é apresentado através desta mulher e o dragão. Lá no capítulo de número 13, você pode manter a sua Bíblia aberta para você, depois que a gente terminar essa série de pregações sobre isso, você não ter medo mais do Apocalipse. Lá no capítulo de número 13, apresenta o anticristo e o falso profeta. Então, o anticristo aí, ele é simbolizado por essa besta que sobe do mar. O anticristo é aquele que procura imitar a Cristo. O falso profeta, ele é simbolizado por aquela besta aí, neste capítulo, que sobe da terra. E qual é o papel do falso profeta? Imitar o Espírito Santo. E o próprio dragão aí que aparece é o próprio Satanás, que concede poder às duas bestas. Então, veja bem, o anticristo imita a Cristo, o falso profeta imita o Espírito Santo e o dragão, que é Satanás, imita a Deus. Nós vemos aí, então, a trindade satânica se manifestando. E aí ainda mostra aí que a besta que subiu da terra, o falso profeta, ele fará grandes sinais para enganar os habitantes da terra. Apocalipse 13, versículo 13, está descrito aí que ele fará sinais de maneira que até fogo fará descer do céu. Então, o falso profeta fará sinais ao ponto de fazer descer fogo do céu com o objetivo de enganar os homens. Segundo, o falso profeta obrigará todas as pessoas que estão aqui nesta terra a adorar o anticristo, adorar a besta que subiu do mar. Apocalipse capítulo 13, 15, diz que foi concedido que desse espírito à imagem da besta, para que a imagem da besta falasse e fizesse com que fossem mortos todos os que não adorassem essa imagem. Então, o falso profeta também, ele obrigará, sob pena de morte, todos os habitantes da terra a adorarem o anticristo. O falso profeta também obrigará todas as pessoas a receberem a marca, a famosa marca da besta, sob pena também de serem mortos. O versículo de número 16 ao versículo de número 18, aí do capítulo 13, acompanhe na sua Bíblia, diz assim:
e faz com que pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque o número de um homem e o seu número é 666. Então nós vemos aqui neste capítulo o surgimento do anticristo, o surgimento do falso profeta. Nós vemos aqui a operação da trindade satânica, o dragão, o falso profeta e o anticristo, procurando, tentando imitar a Deus e forçando os homens a adorá-los. Isso nos dá uma alerta, nós precisamos ficar atentos, porque o inimigo, ele sempre usou essa tática e sempre usará. Que tática é essa? A tática de procurar imitar as coisas de Deus com o objetivo de enganar os homens. Já viram aquele ditado popular que diz que nem tudo que reluz é ouro? Nem tudo que reluz é ouro, e quando a gente lida com as coisas espirituais não é diferente, pois Satanás ele sempre procura enganar os homens. E durante o período da grande tribulação, por causa dos sinais operados pelo anticristo, muitos então se dobrarão e aceitarão receber a marca da besta para não serem mortos, e concordarão e adorarão o anticristo e adorarão essa imagem. No capítulo de número 14, nós vemos aí João tendo 7 visões. Esse capítulo de número 14 apresenta 7 visões. A primeira visão que João tem é a visão dos 144 mil. 144 mil no Monte Sião, junto com o Cordeiro, junto com Cristo cantando. Interessante é que o texto diz que eles cantam um cântico que ninguém mais consegue cantar. Nós já falamos sobre esses 144 mil judeus que se converterão a Cristo durante a grande tribulação, e eles serão selados para terem as suas vidas preservadas por um determinado momento ali durante o período da grande tribulação. Então, logo aí no início do capítulo 14, João tem essa visão desses 144 mil no Monte Sião, cantando um cântico novo junto com o Cordeiro. Aqueles que foram remidos durante o período da grande tribulação e selados por Deus para serem preservados e poderem testemunhar do nome de Jesus. A segunda visão que João vê um anjo proclamando um evangelho eterno. Capítulo 14, verso de número 6 ao 7, João diz que vê o anjo proclamando, pregando um evangelho eterno sobre toda a terra, sobre toda a nação, sobre cada tribo, sobre cada língua, sobre cada povo, e a mensagem que esse anjo vai trazer é a seguinte: temei a Deus, dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Então, meus irmãos, mais uma vez, durante essa série de sermões que nós estamos falando sobre a grande tribulação, mesmo durante o período da grande tribulação, em que nós não estaremos mais, as pessoas não estarão mais vivendo o período da graça, nós vemos Deus insistindo com a humanidade entre um juízo e outro. Isso nos mostra a grandiosidade do amor de Deus. Então, veja bem, mais uma vez aqui Deus continua insistindo com os homens, e dessa vez vai ser um anjo que vai proclamar o evangelho eterno, clamando as pessoas para que se voltem para Deus, porque o momento do juízo, o momento final, a derrotada final estará chegando. Então esse anjo, ele começa a pregar esse evangelho, ele prega o evangelho eterno em todas as nações,
convocando os homens para adorar a Deus, porque a hora do juízo é chegado. A partir do versículo de número 8, aliás, no versículo de número 8, nós vemos aí, João, ele vê um outro anjo anunciando a queda de Babilônia. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da sua ira, da sua fúria, da sua prostituição. Aqui esse anjo, ele anuncia então Babilônia aqui, simbolizando o sistema maléfico, idólatra, satânico, que contaminou e continua contaminando a humanidade até esse dia. Durante toda a história, a humanidade tem sido contaminada por esse sistema religioso, maléfico, satânico, idólatra. E é isso que Satanás tem tentado fazer. Então o anjo aqui anuncia a queda desse sistema. Lá no versículo de número 9 ao versículo de número 12, João vê mais um anjo, e esse anjo agora, ele anuncia o julgamento sobre aqueles que adoraram a besta, sobre aqueles que receberam a marca da besta na sua mão ou na testa, sobre aqueles que se dobraram diante da besta, se dobraram diante do anticristo. Versículo 12 ao versículo 9 ao versículo de número 12 diz: seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e sua imagem, recebe sua marca na fonte ou na mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e da presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum. Nem de dia, nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, a quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Cristo. Então, veja bem, nós vemos durante o período da grande tribulação as pessoas se dobrando diante do anticristo, aceitando adorar a imagem da besta, aceitando receber a marca para poder preservar as suas vidas. As pessoas irão, durante o período da grande tribulação, para poder salvarem as suas vidas, se submeter à adoração à besta. Irão aceitar a marca para poder ter o direito de comprar e vender, ter o direito de ter uma vida normal aqui nesta terra. Mas aí, meus irmãos, aqui nesta passagem, a gente vê um juízo executado pelo próprio Deus. Um juízo executado pelo próprio Deus, e o anjo anunciando que aqueles que aceitarem a imagem da besta, aqueles que adorarem a imagem da besta, sofrerão o castigo eterno no lago que arde com fogo e enxofre. Um sofrimento que nunca se acaba. Agora, não pensem que vai ser fácil dizer não para a marca da besta. Não pensem que vai ser fácil. Você já pensou um pai de família com 2, 3 filhos pequenos chorando com fome, e ele não pode ir lá no mercado comprar, ele não terá acesso à alimentação se ele não se submeter a essa marca, se ele não se dobrar diante do anticristo? Não será tão fácil assim, de forma alguma. Precisa ter convicção acerca da sua fé. Então, meus irmãos, uma coisa nós precisamos entender: é muito melhor sofrer nesta terra por amor a Cristo, não negando o seu nome, e às vezes perder a própria vida por amor a Ele, e herdar a vida eterna, do que ter a vida preservada aqui
e padecer no lago de fogo e enxofre para todo sempre. Então, no início da grande tribulação, quando o anticristo estabeleceu o controle da população mundial, em que colocar essa condição, muitos irão se submeter exatamente com o propósito de preservar as suas vidas. Muitos. Preservar a vida dos seus filhos, de ter alimento. Mas aqui o anjo anuncia que todas as pessoas que se dobraram diante da besta e aceitarem a marca, padecerão por toda a eternidade no lago de fogo. Amém? Então, as visões de João continuam aqui neste capítulo, e lá no versículo 13, João vê agora um anjo anunciando as bem-aventuranças daqueles que morreram. Vocês já pensaram, irmãos, o tamanho do sofrimento durante o período da grande tribulação? Hoje, por exemplo, quando alguém morre, quando alguém perde a sua vida física aqui nesta terra, todas as pessoas ficam condoídas, é verdade ou não é? E aí, quando é alguém, muitas vezes, que ainda está na flor da idade, do vigor físico, as pessoas olham e dizem: coitado, perdeu a sua vida, tão jovem. Mas nesse período aqui da grande tribulação, o sofrimento vai ser tão grande, que o anjo vai sair anunciando que bem-aventurados são aqueles que já morreram, mostrando o tamanho do sofrimento, o tamanho do flagelo que estará sendo derramado sobre esta terra, ao ponto do anjo anunciar: bem-aventurado aqueles que já morreram, porque os que não morreram ainda irão enfrentar um duro juízo derramado por Deus nesta terra. As visões de João continua, e lá no versículo de número 14, capítulo de número 14, João vê mais um anjo anunciando a ceifa da terra. E João diz que essa ceifa será feita pelo próprio Cristo. O texto diz assim: olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Saiu outro anjo do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Aqui nós encontramos um indicativo, mais uma vez, nós encontramos um indicativo que todos os eventos, todos os juízos da grande tribulação será executada pelo próprio Deus e pelo seu Cristo. Amém? Por isso ninguém conseguirá escapar, porque será o próprio Deus, não terá recurso, não, de forma alguma. Hoje, quando as catástrofes vêm, quando as pestes vêm, os homens estudam e terminam descobrindo o meio de salvamento, de livramento. Mas nesse período ninguém conseguirá se livrar, porque é o próprio Cristo que estará executando. E aí, a partir desse versículo até o versículo de número 20, esses relatos apontam para aquilo que vai acontecer no final da grande tribulação, a chamada Guerra do Armagedon. A visão de João continua, versículo 17 ao 20, João agora ele vê dois anjos, e um dos anjos saiu do santuário com a foice, cuja ceifa o sangue dos homens deu nos freios dos cavalos, e outro anjo que tinha autoridade sobre fogo, ordenando a vindima da terra,
indicando derramamento de sangue. Derramamento de sangue durante a guerra do Armagedon, ao ponto do sangue dos homens ser derramado de dar no freio dos cavalos. Aqui, meus irmãos, a partir daqui deste versículo, do versículo 17 até o 20, é um indicativo que a execução da ira de Deus chegou. É o indicativo de que o juiz de Deus chegou. É o indicativo que o dia da vingança do nosso Deus chegou. Esse dia está preservado. As pessoas, se nós perguntarmos para cada um que está aqui nesta noite, todos nós conseguiremos indicar um ponto de injustiça nessa terra. Todos nós. Todos nós. Todos nós concordaremos que esse mundo não é justo. Todos nós discordaremos das maldades que são executadas nesse mundo. Todos nós discordaremos da ação de determinados homens poderosos, que tiram vida, que destroem vida. Todos nós concordaremos que a injustiça existe, autoridades injustas, juízes injustos, seres humanos que não têm o temor de Deus, a violência, a corrupção. Esta terra, ela está contaminada pela injustiça, pelo pecado, pela maldade. E olha que eu não estou me referindo àqueles que se levantam contra Deus, aqueles que blasfemam contra Deus, aqueles que ridicularizam o nome de Deus. Eu não estou me referindo a eles. Eu estou me referindo às injustiças que existem aqui nesta terra. Estou me referindo à impiedade e maldade dos homens. E aí todos nós concordamos neste ponto, que o mundo jaz no maligno. Todos nós concordamos que o mundo é injusto e é cruel. E você precisa entender isso, senão você não consegue viver nesse mundo. Você não consegue viver neste mundo. Mas aí por que então que quando se fala de juízo de Deus, alguém acha que é demais? Mas Deus vai punir, vai... Sim! Esse mundo que nós estamos vivendo não é o mundo que Deus idealizou. O mundo que nós estamos vivendo, ele é fruto do pecado. Mas a graça de Deus, ela tem se manifestado. E Deus tem dado esse espaço tão grande de tempo para os homens se voltarem para Ele. A Bíblia diz que Ele mandou os seus profetas desde a criação. E por último, enviou o seu próprio Filho, com o objetivo de trazer os homens ao arrependimento. Mas o momento da graça vai cessar. Meus irmãos, se Deus não executasse o seu juízo sobre a terra, sobre os homens pecaminosos, Deus estaria sendo o ser mais injusto de toda a eternidade. Ele estaria sendo o ser mais injusto. Como é que pode um assassino, um corrupto, que vive bem aqui nesta terra, comendo do bom e do melhor, usufruindo de coisas às custas da vida humana, às custas do sossego das pessoas. Mas a grande tribulação será o início do executar do juízo de Deus. Amém, meus irmãos? A grande tribulação será o início do executar do juízo de Deus. Os juízos de Deus começarão a ser executados nesta terra
no momento que ele tirar a sua igreja daqui. No momento que a igreja for arrebatada, Deus começará a executar os seus juízos. E esses juízos aqui não são ainda tudo. Mas ele vai começar a executar os seus juízos durante o período de 7 anos. Até ele executar a sentença final. Então, como é que se faz para fugir disso? Como é que se faz para fugir do juízo de Deus? Como é que se faz para fugir do dia da vingança do nosso Deus? E esse dia vai começar na grande tribulação com o arrebatamento da igreja. Jesus tira a sua igreja aqui desta terra. Então a terra, a partir daí, os homens que estiverem aqui vão enfrentar um Deus irado. Não ouvirão mais mensagem de amor, mas receberão mensagem de juízo. Como é que faz então para se escapar do dia da vingança do nosso Deus? Como é que se faz então para se escapar da execução da sua ira? Como é que faz? Para escapar desses sofrimentos que virão sobre a terra. A única forma de se escapar, de fugir da ira de Deus, é se voltando para Jesus, arrependido, reconhecendo que é pecador, se entregando a Cristo, se voltando para Ele. Só Ele pode nos livrar da ira futura. Só Cristo pode nos livrar da ira de Deus. Horrível coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Ninguém poderá escapar das suas mãos. Isaías capítulo 43, verso 13, o próprio Deus diz. Ele diz: antes que houvesse dia, eu já era. Ele existe por Ele mesmo. Antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há. Não há ninguém que possa livrar alguém das minhas mãos. Ô meu irmão, nós estamos tendo a oportunidade de viver para esse Deus que tem manifestado o seu amor. Porque depois do arrebatamento, os homens não encontrarão esse Deus de amor, mas encontrarão um Deus irado, e ninguém poderá se livrar das suas mãos. Apocalipse capítulo 6, verso 17 diz que é vindo o grande dia da sua ira. Quem poderá subsistir? Quem poderá escapar da ira de Deus? Vamos nos colocar de pé. Nós temos a oportunidade no dia de hoje de reforçar a nossa aliança com Ele, a nossa entrega a Ele. Se existe alguma coisa que possa colocar em risco a sua vida, hoje é a hora, hoje é o dia de você decidir renunciar a tudo. Se existe algo que não te traz paz, que possa impedir que você seja arrebatado por Ele, o momento é agora, o momento da salvação. É hoje. Hoje é o dia aceitável da salvação, não é amanhã. Amém? Melhor coisa que existe nesta terra é nós vivermos na esperança, na certeza
se Ele vier para nos buscar, nós estamos prontos para subir com Ele. Abra mão daquilo que te tira essa alegria, essa esperança. Talvez você se envolva só com coisa dessa terra, só com diversão fútil, passatempo fútil, que não edifica a sua vida, que tira a sua fé. Estejamos como as 10 virgens, as 5 prudentes, que mantiveram o azeite nas suas candeias, nas suas lamparinas. E quando o noivo chegou, elas estavam prontas. Amém, meu irmão, minha irmã? O nosso maior objetivo nesta terra é ser arrebatado. É poder estar com Cristo